Capítulo 5. Células e corpo espiritual. Princípios inteligentes rudimentares. Com o transcurso dos ebos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas, renovando-se continuamente no corpo físico e no corpo espiritual em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoreia depois do berço ou depois do túmulo. Formas das células. Animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. São cenositos ou micro-organismos que podem viver livremente, como autozitos ou como parasitos, sincícios ou massa de células que se fundem para a execução de atividade particular, como por exemplo na musculatura cardíaca ou na camada epitelial que compõe a parte externa da placenta, com ação histolítica sobre a estrutura da organização materna. Células anastomosadas, como as que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos, células em grupos coloniais com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram nos volvocídeos, células com matriz intersticial que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea, e as células que podem diversificar-se constituindo-se elementos livres, como na preservação dos glóbulos da corrente sanguínea. Articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem, no veículo de manifestação da criatura que temporariamente as segrega, à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes em máquina eletromagnética superinteligente, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente, assemelhando-se de certo modo no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionadas pelos martelos minúsculos dos nervos ao impacto das teclas que podemos simbolizar nos fulcros energéticos do córtex encefálico, movimentado e controlado pelo espírito através do centro coronário que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Motores elétricos microscópicos. Dispostas na construção da forma em processo idêntico ao da superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina perante a ideia orientadora que as associa e governa, quanto os tijolos vulgares são constrangidos à submissão ante as linhas traçadas pelo arquiteto que lhes aproveita o concurso na concretização de projeto específico. É assim que são funcionários da reprodução no centro genésico, trabalhadores da digestão e absorção no centro gástrico, operários da respiração e fonação no centro laríngeo, da articulação no centro cardíaco, servidoras e guardiãs fixas ou migratórias do tráfego e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral e administradoras e artistas no centro coronário, amolgando-se às ordens mentais recebidas e traduzindo na região de trabalho que lhes é própria a individualidade que as refreia e influencia, com justas limitações no tempo e no espaço. Temo-las desse modo, repetimos, por microscópicos motores elétricos com vida própria, subordinando-se às determinações do ser que as aglutina e que lhes imprime a fixação ou a mobilidade indispensáveis às funções que devam exercer no mar interior do mundo orgânico, formado pelos líquidos extracelulares a se definirem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente na linfa que verte dos tecidos endereçadas ao sangue e no plasma sanguíneo que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. O todo indivisível do organismo. Lógico entender dessa forma que, diante do governo mental, a reunião das células compõe tecidos, assim como as associações dos tecidos esculpe os órgãos,
partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportadas a outros arraiais da atividade somática que lhes excitam as propriedades funcionais para certos fins. Hormônios esses nascidos de impulsão mecânica da mente sobre um império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal, quando o equilíbrio íntimo lhe preside as manifestações, e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente isoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina das suprarrenais, com a insulina no pâncreas, a testosterona nos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Automatismo celular. É da doutrina celular, corrente no mundo, que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem, competindo nos desenvolver mais amplamente o acerto para asseverar que a inteligência, influenciando o citoplasma, que é no fundo o elemento intersticial de vinculação das forças físico-psicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Efeitos do automatismo. Perfeitamente compreensíveis nessa base, os estudos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas através da cultura artificial dos tecidos orgânicos, em que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo, quando mergulhado em soro que, cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura correspondente à do corpo físico, acusa uma vida intensa. Decorridas algumas horas, os produtos de excreta intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento celular. Mas, se o líquido for renovado, continuam as células a crescer no mesmo ritmo de movimento e expansão que lhes marca a atividade no edifício corpóreo. Todavia, fora do governo mental que as dirigia, não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. As células nervosas, por exemplo, com as suas fibrilas especiais, não produzem células com fibrilas análogas, e as que atendem nos músculos aos serviços da contração se desdiferenciam, regredindo ao tipo conjuntivo. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba, segundo observações cientificamente comprovadas. Isso ocorre porque as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram um comportamento natural do operário mobilizado em serviço sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sobre o influxo espiritual que lhes mantém a coesão, e procedem no soro quais amebas em liberdade para satisfazer aos próprios impulsos. Fenômenos explicáveis. Dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso é que a experiência de transplante dos tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes, de vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre tecidos outros, em vivo, conseguem gerar órgãos extras em regime de monstruosidade, obedecendo a determinações especializadas resultantes das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. E é ainda aí, pelo mesmo teor de semelhante saturação, que vamos entender as demonstrações do faquirismo e outras realizadas em sessões experimentais do espiritismo, nas quais a mente superconcentrada pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, como seja a das plantas, imprimindo-lhes desenvolvimento anormal, e explicar os fenômenos da materialização mediúnica. Nesse caso, sob condições excepcionais e com o auxílio de inteligências desencarnadas, o organismo do médium deixa escapar o ectoplasma ou o plasma exteriorizado, no qual as células, em tonalidade vibratória diferente, elastecem-se e se renovam de conformidade com os moldes mentais que lhes são apresentados,
produzindo os mais significativos fenômenos em obediência ao comando da inteligência, por intermédio dos quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma a caminho da vida superior. Capítulo 6 – Evolução e Sexo. Aparecimento do sexo. Tobadas longas faixas de tempo em que as bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do progresso devido ao planeta. Pressente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Bactéria diferenciada. De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Algonquiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide. Mostra a configuração elipsoidal, como se fora microscópico bastonete ou girino, a que não falta a leve radícula à feição de cauda. É o Leptotrix que, em miríades de individuações, permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. Quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigado a nadar até que outra carapaça semelhante o envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação. Perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos que lhes atendam à necessidade de proteção, essas bactérias, que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento e que não apenas se atraem umas às outras nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas que conhecem por acidente a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra, para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. As algas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar-se em resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianofíceas de tessitura mais simples, nas quais a ficocianina associada à clorofila é o pigmento azulado de suas composições fundamentais. O hiato existente de que dá conta Hugo de Vries ao desenvolver o mutacionismo foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família do Leptotrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos que reapareceram metamorfoseados nas algas referidas a invadirem luxuriantemente as águas, instalando um novo ciclo de progresso e renovação. Concentrações fluídico-magnéticas. Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora, no princípio, transubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda sob a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos, combinam-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente e oriundo da amplidão celeste o ninho propício ao desenvolvimento.
Eras imensas transcorreram, e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomos, ou concentrações fluídico-magnéticas especiais, a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos quanto possível, comparando-as aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Os cromossomos, estruturados em grímulos infinitesimais de natureza físico-psicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade nas células, que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que, no texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutível e renovável, por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomos nas províncias da evolução, segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Filtros de transformismo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e traçando-se-lhes entre a terra e o céu a destinação finalista. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda como filtros de transformismo não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos outros que passariam a coexistir com os elementos em ascensão, qual acontece ainda hoje quando observamos ao lado da inteligência humana relativamente aprimorada plantas e vermes que já existiam no período pré-câmbrico inferior. Os tecidos germinais sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhes possam aferir o valor e se lhes apure o adestramento. Formas monstruosas aparecem e desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Os cromossomos permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Descendência e seleção. É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que encontrariam em Lamarck e Darwin expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos. As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física, pela reencarnação compulsória, sob a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem. Circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, em se ajustando a funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias físico-psicossomáticas se reúnem. Genealogia do espírito. Os naturalistas situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade da observação,
compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado forma básica sistemática da paleontologia. Em verdade, porém, para não criarmos nas recapitulações incessantes e em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos desde o casulo ferruginoso do Leptotrix, através da retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e morte da forma, recapitulam ainda hoje na organização de qualquer veículo humano na fase embriogênica a evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma da Terra mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos.